E o Rio de Janeiro tem um trânsito também horrível, né? Rio de Janeiro é complicado. É, quem é que mora no Rio, além de mim aqui? Solange? É o quê? É a Barra que é horrível para ir para o hospital. É o Rio Doca, o Mar. Eu moro no estado do Rio, mas não é na cidade, não. Moro em Magé. Mas é estado Exato. do Rio também. É estado do Rio. Eu tô do Rio também. Boa. Gente, se for do Rio, nós vamos ter um encontro ao vivo, presencial. Provavelmente na semana que vem, se eu não me engano, eu acho que é dia 18, no Aterro do Flamengo, de manhã. A gente vai fazer tipo um cafezinho da manhã, um piquenique. Então, quem quiser tá convidado, tem um grupo dentro da nossa comunidade chamado Literando. Então, quem quiser, fica à vontade. Galera, peraí, pausa. Mari, eu estava tentando marcar o grupo da comunidade aqui, mas como eu não estou como ADM, eu não tenho acesso ao link. Você tem como passar o link para eu já colocar aqui junto com todos os dados? Qual grupo, amor? Qualquer um para entrar na comunidade, aí a pessoa se vira para ir para onde ela quiser. Boa, peraí. Peraí, que eu vou botar meu filho também junto, meu filho é editor da Somos, tá? Ótimo, manda ele. É um rapaz e tudo, 34. Né? É super gente, legal. Quem não tá na comunidade... Eu sou stalker de editor, então, assim, você me fala se pode assediar ou não o seu filho. Pode. Profissionalmente. Tá tudo bem. Tudo bem, mas ele adora ser stalkeado. Ótimo, perfeito. Já. Gente, mandei aqui o link da comunidade, mandei o link do Instagram. Ó, por favor, eu tô sem assistente. Tirem print, compartilhem, por favor, tá? Gente, vamos lá, vamos começar, então? Deixa eu tirar uma fotinha aqui dessa galera lindona. Eu não sei se vai dar para aparecer todo mundo, acho que não. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, não vai dar para aparecer todo mundo. Mas, enfim, tá tudo bem. Faz no computador o print. Não adianta. Ele já quadradinho. Gente, 40 pessoas. Se chegar a 40 pessoas até o finalzinho, a gente vai disponibilizar a gravação, hein? Vamos lá. Beleza. Então, eu vou colocar para compartilhar a tela aqui, só para a gente ter uma base. Não é uma aula, é uma troca. Pode deixar a câmera ligada, o microfone ligado. É só para a gente se apresentar, para ter uma base mesmo, tá? Eu vou trazer algumas coisas para a gente conversar. Então, a ideia é que a gente consiga ter uma troca, tá? Deixa eu abrir aqui. Um segundinho. Vocês vão me falar se estão enxergando ou não. Sim. São? Tá. Que travou um pouquinho, porque com a chuva, a internet ela dá uma boa bugada. Manda um pouquinho da chuva para cá. Eu mando, amiga. Posso mandar com uma tranquilidade. Mas o Rio não tinha chuva há algum tempo, né? Tá precisando. É verdade. Isso tem razão. Deixa eu só compartilhar aqui. Gente, eu falo que é um pouquinho de slide, mas eu não sei fazer um pouquinho de slide, tá? Mas não se preocupem que aqui não tem nada de leitura. Assim, eu sou professora há muitos anos, né? E a coisa que eu mais sou apaixonada na vida é em dar aula. Tem coisas, assim, que eu gosto muito. Uma das coisas é dar aula, outra coisa é fazer leitura crítica, e outra coisa é criar. E essas três coisas estão no mesmo patamar. Eu sou, para quem não me conhece, sou gestora de projeto como um todo, né? Então, eu falo demais. Eu não tenho script nenhum. Esse slide de 70 e poucas páginas que vocês estão vendo, eu fiz ele às 9 horas dessa manhã. Então, assim, só para a gente ter uma base mesmo, eu não ia fazer nada, mas só para a gente ter uma coisa para trocar, tirar dúvidas e tudo mais. Vocês chegaram a mandar lá no Instagram perguntas na caixinha? Eu nem olhei. Eu tinha deixado uma caixinha de pergunta aberta lá no Instagram. Deixa eu ver se vocês colocaram. Eu não conheci seu Instagram, vou conhecer hoje, depois. Beleza. Eu vou mandar a caixinha. Tem algumas perguntinhas. Eu vou mandar a caixinha ali no grupo. E aí, vocês... Se alguém puder colar aqui, eu agradeço que eu já saí do WhatsApp Web aqui. Coloquei a caixinha. Eu vou responder as caixinhas que estão lá por essa... As perguntas que estão lá por essa caixinha primeiro, tá? Então, antes da gente ir para as perguntas, eu vou me apresentar só para a gente se conhecer um pouquinho, para a gente ter uma troca mesmo. Quem quiser também falar um pouquinho sobre si, a gente tem pouco tempo, então vai ser uma coisa bem rapidinha, mas é legal para a gente se trocar. Ou, tá melhor, o que vocês acham de se apresentarem lá no grupo? Pode ser? Para a gente não ocupar muito tempo hoje aqui ao vivo?
Pode ser? Ok. Então tá. Então podem se apresentar lá no grupo, que fica gravado lá, fica registrado. Podem colocar o que vocês fazem. A gente já está trocando o LinkedIn. Então fiquem bem à vontade. Eu vou me apresentar aqui então para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho quem eu sou. E a ideia desse projeto que a gente trouxe é o seguinte. Eu trabalho desde os meus 20 anos com livro. E sem querer, desde os 13 anos com criação. Eu caí de paraquedas no Orkut. Eu sou filha da era digital, sem querer mesmo, assim, e acabei indo para os livros. E aí, eu sempre ficava pensando muito sobre o que falta para viver de livro no total, porque, assim, eu sempre trabalhei com marketing, mesmo já trabalhando com livro. Eu era repórter de revista, mesmo já trabalhando com livro. Eu era professora de literatura, mesmo já trabalhando com livro. Sempre faltava, sempre tinha alguma coisa que me deixava não me sustentar com os livros. Sempre tinha alguma coisa que impedia, porque viver de livro, infelizmente, não é tranquilo no Brasil, né? Não é uma coisa natural. O nosso mercado ele era muito fechado antigamente. Hoje em dia, ele está mais aberto. Pandemia surgiu, infelizmente, mas ela acabou abrindo muitas coisas, porque o pessoal ficou mais recluso em casa, escreveu, foi achar um jeito de publicar mais pela Amazon. Já tínhamos muitos escritores indo para a Amazon, mas ela realmente deu um boom e o mercado editorial se assustou. Então, e eu já estava dentro do mercado, a gente foi entendendo que ou as pessoas se adaptam ou morrem, né? Então, a gente teve muita empresa que faliu, muita gente que faliu, mas também teve muita gente que cresceu. Então, a ideia foi, agora é possível viver de livro mais facilmente, na nossa época atual. Só que, ao mesmo tempo, também a gente tem muita coisa sem qualidade. Como que a gente pode viver de livro tendo qualidade? Como que a gente pode ter uma renda, ficar tranquilo, poder pagar um aluguel fazendo aquilo que a gente ama? Eu sempre tive isso, que eu sempre fui uma completa apaixonada por livro. E a minha maior... Eu vou te cortar só um pouquinho para a gente começar a gravar. 46 pessoas. Não, já tá gravando, gata. Jura? Porque aqui não aparece nada que tá gravando. Tá gravando sim, pelo amor de Deus. Parece Olha, desculpa. Sim, pode tem ser uma bolinha vermelha em cima. A bolinha vermelha, tá sendo gravado, Não, obrigada. Vanessa, você tá intitulada como minha assistente hoje, obrigada. Na oficina de prospecção, se precisar, também serei a sua. Galera, e quem quiser pode me interromper. A gente tem aqui embaixo uma mãozinha também, que vocês podem levantar essa mãozinha para perguntar, mas você pode só falar também, não tem problema, tá? Podem me interromper. Dá um minutinho aqui. E eu falo demais, então eu aceito interrupções. Bom, e aí, eu quero só saber de vocês, meio rapidinho, antes de me apresentar, o que vocês vieram fazer hoje? Vai aprender a leitura crítica? Ou você quer contratar leitor crítico? O que vocês querem? Eu vim aprender. Também, conhecer um pouquinho mais. Eu vim aprender também um pouquinho mais. Também vim aprender. Eu queria saber mais, né, sobre isso. Beleza. Mas eu não sei definir direito o que é uma escrita crítica ou uma escrita sensível. Eu sempre faço essa confusão. Então a gente vai aprender a diferença, desculpa, entre leitura crítica e revisão, porque eu sou revisora, não de livros, mas de legendas. Eu queria saber mais também. Ótimo. Só para explicar para vocês, hoje a gente vai fazer mais essa troca. Gente, fiz um slide de 74 páginas. Então, assim, eu peguei a diferença de tudo isso, só que provavelmente a gente não vai conseguir abordar tudo. Eu vou focar nas perguntas que estão na caixinha. Aí eu deixei o link aqui, tá lá no grupo também a caixinha, tá no Instagram a caixinha. Então, mandem as perguntas pela caixinha que eu vou respondendo por lá, porque aqui no grupo eu vou deixar mais pro chat aberto. Se eu for respondendo as perguntas que vocês mandam aqui, eu vou acabar me perdendo, tá? Então, vocês podem conversar à vontade, que as caixinhas que as perguntas eu olho pela caixinha. Eu vou focar em responder as perguntas, e aí eu vou juntando com o que eu separei aqui de material, tá? Antes, só para me apresentar para quem me conhece aqui, quem já sabe quem eu sou. Bom, agora eu conheço, já tem algum tempinho. Eu conheço. Conhece, mas sabe minha carreira? Tá, beleza. Então, eu vou ser bem brevezinha aqui, só para vocês me conhecerem melhor.
Eu sou uma conselheira criativa, então, que nem eu falei, desde os 13 anos eu trabalho com mídias, com comunicação. Eu realmente caí de paraquedas porque... Sabe aquela coisa de filho de sobrinho de alguém? Então, é um conhecido do meu pai, ele precisava de alguém para fazer uma comunidade no Orkut, e meu pai falou, minha filha sabe fazer essas coisas aí. E aí eu acabei caindo de paraquedas nesse mundo, não parei nunca mais, me indicaram para empresa, gastava tudo fazendo comendo merenda na escola, mas eu nunca mais parei. E aí, com 20 anos, eu tive fui jovem aprendiz, fundei uma empresa ainda adolescente, acabei ganhando um prêmio como empreendedora jovem pelo Sebrae. Eu tinha 14 anos quando eu abri a empresa, gente, fiquei dos 14 aos 19 anos, e aos 20 anos eu me tornei gerente de livraria. Então, eu tenho essa carinha de novinha, mas tenho 30 anos, vou fazer 30 anos, mas já estou no mercado há muitos anos. Então, eu sou conselheira criativa, esse é minha principal função, porque ela não engloba apenas os livros, né? Criação ao todo. Sou agente literária, faço a ponte entre editoras, produtoras, enfim, e autores, e sou editora. Né? Trabalho principalmente com autores independentes, mas também trabalho com algumas editoras de pequeno e médio porte. Eu sou gestora de projeto, ou seja, a conselheira criativa também envolve isso, eu crio projeto. Que bom que eu não peguei nenhum exemplo. Calma aí, gente, calma aí. Peraí. A gente tem que dar exemplo das coisas, né? Vamos lá. Calma aí. Então, aqui eu trouxe alguns livros que foram todos completamente produzidos por mim, só para a gente ter uma noção, tá? E a ideia é que a gente consiga aprender a fazer livros críticos e bons. Esse é o objetivo de estar aqui. Pode falar, Patrícia. Oi. Não, eu levantei a mão para dizer que eu te conhecia. Desculpa. Opa, obrigada. Ok. E aí, eu comecei com a leitura crítica, então, aos meus 20, 21, de 20 para 21 anos, dentro das livrarias, né? Comecei com beta, só que aí passou um momento que eu tive que começar a cobrar, porque não tinha mais como dar conta. E aí eu comecei a fazer leitura crítica, me tornei ghostwriter no mesmo momento que eu comecei a dar aula de literatura, redação para Enem, enfim. E sou coordenadora de estratégias, e aí eu trabalho para empresas, eu trabalho para revistas, para hotéis, rede de hotéis, sempre linkando livro com estratégia. Então, por exemplo, eu já viajei, eu fui convidada pela prefeitura de algumas cidades aqui do litoral norte de São Paulo, litoral sul do Rio, para Santa Catarina, para fazer livros sobre turismo, sobre pontos turísticos, enfim, tá? Então, eu sou uma pessoa que cria. Aqui eu trouxe algumas coisinhas do meu currículo. Então, as minhas principais áreas de atuação é o historial e a comunicação. Esse daqui é o Bruno De Angelo, que inclusive ele está convidado aqui, não sei se ele está presente, mas ele é uma pessoa incrível, dono de uma empresa de IPs, ou seja, ele compra projetos originais, e a gente está fazendo esse trabalho juntos aí, eu encaminho obras originais de autores para eles. Aqui tem alguns depoimentos de pessoas que eu amo, Michelle, não sei se está aí, Raquel Gavino, pessoas que já trabalharam comigo, a Lai está aí, Ju, não sei se está. E é isso, gente. Essa sou eu. Prazer. Bom, vamos lá. Então, vocês estão aqui para aprender. Alguém sabe o que é a leitura crítica, além desse breve resuminho aqui que nós temos? Alguém tem alguma noção melhor? Eu acho que na Eu leitura... só consigo pensar em uma orientação para o escritor para tornar a obra dele melhor antes de passar por uma preparação de texto. Não sei se eu estou certa. É uma boa colocação, Eu não diria antes exatamente de uma preparação, porque eu vejo a leitura crítica mais como um direcionamento como um todo. Eu tenho uma função, tá, que é muito criativa em todos os projetos que eu atuo, não só como editora ou como produtora. Mas eu tenho... E aí eu acabei criando um lema, que inclusive está no meu LinkedIn, até vou mandar aqui para vocês,
que esse lema, para mim, é uma coisa muito, muito importante, assim, na minha vida inteira, sempre foi que nenhuma obra ou projeto se vende sozinho. Por quê? Eu não consigo acreditar que só uma ideia original ela vai ser vendida, ou só um projeto bom vai ser vendido, tipo uma capa legal, uma coisa assim. Você vai comprar, por exemplo, vamos lá, você compraria esse livro aqui pela capa? Peraí, que eu tô com blur, né? Você compraria? Tá pequenininha, por isso. Não dá para ver direito a capa. Nem o título. Peraí, deixa eu tirar o blur, gente, calma aí. Como? Não, ele é em espanhol, nem... Mas, Mari, não seria a leitura crítica, não seria, de repente, eu não sei, pelo menos a minha visão de leitura crítica, não seria, de repente, uma avaliação se ali se o livro não tem, de repente, alguma coisa que seja, talvez, um personagem esquisito, que talvez fale com o público, que a pessoa não percebeu que, de repente, aquele personagem ali não cabe na história, ou tá meio preconceituoso, meio fora do... Exatamente isso, gente. Exatamente isso. Só que... visão diferente da edição, por exemplo, até mesmo da revisão. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Só que o que acontece? Desculpa, gente. Imagina. Inclui também aquela função que é uma coisa que algumas editoras fazem, não sei se todas, de que elas enviam livros para avaliar a possibilidade de publicação, né? Sim, eu faço muita leitura crítica para avaliação, só que aí a gente tem um nome diferente. A gente chama de parecer. Por quê? Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente organizar melhor, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, eu acho, porque senão a gente vai acabar criando muita gente falando juntos. Eu acho que vai ser melhor, tá? Mas assim, mas podem ficar com o microfone aberto, tá? Não precisa fechar, não. O parecer, ele vai fazer essa coisa de... Parecer é um nome que veio do audiovisual, tá? Principalmente roteiro. E aí ele vai dizer se aquele projeto ele tem potencial ou não. A leitura crítica, ela também é um parecer, mas ela é muito mais profunda. Ela é muito mais questão de, como a Patrícia falou, personagem, narrativa e tudo mais. O parecer é venda. Por isso que eu estou mostrando essa capinha aqui para vocês, porque o parecer ele vai dizer se o projeto como um todo é vendável ou não. Então, por exemplo, você olha esse livro aqui, tá? Ele é legal, ele tem uma ideia, ele me diz que eu vou aprender alguma coisa, alguma ideia, mas ele não é atrativo o suficiente. Agora, deixa eu pegar um livro aqui. Esse daqui, que foi um projeto nosso. Eu sei, o nome é O Caminho do Ser ao Empreender. Eu sei que ele está dando 3 opções aqui, tem uma flechinha aqui, ele vai me levar por um caminho que vai ser o melhor caminho. Só isso eu sei, pronto. Vamos pegar aqui uma ficção. Por exemplo, esse livro aqui da Bruna, que é minha autora. Você tem uma noção, ele é um livro que claramente é literário, ele tem todo padrão literário. Eu estou falando de produção editorial aqui, mas só para vocês entenderem, tá? E ele claramente fala sobre uma pessoa depressiva, porque tem umas pílulas aqui, então você tem uma vibe. O parecer, ele vai ser algo assim. Por quê? Você está olhando a história, não é o projeto, não existe projeto ainda, mas ele já vai pensar se isso vai virar um projeto que vende. Então, a leitura crítica tem mais a ver com a parte de função, de narrativa, estruturação, personagens, diálogos, cenas, se estão coesas. O parecer, ele tem a ver com potencial de mercado, tá? Então, para vocês já saberem essa diferença. Só que a minha visão, como alguém que veio do marketing para o editorial, é que não existe obra que se venda sozinha. A leitura crítica, ela é sim antes da preparação de texto, mas mesmo assim, ela vai servir em qualquer momento. Eu faço leitura crítica mesmo quando o autor ainda não terminou de escrever o livro, porque ele ainda está nessa parte de idealização, e às vezes é até melhor quando o autor não terminou, porque às vezes ele tem um problema lá no comecinho, no primeiro capítulo, e quando chegar no final, ele vai ter que mudar tudo. Já teve casos, eu não sei se a Isa está aí, a Isa é uma autora incrível que eu tenho, e a Isa, ela não vai conseguindo terminar o livro dela. E aí, a gente foi entendendo que o que ela poderia fazer uma coisa lá no comecinho do livro dela, para ir resolvendo, dando pista, para no final tá ali o mistério sendo solucionado. Então, a leitura crítica, ela não tem um momento certo. Se a gente for colocar em coordenação editorial, sim, ela é sempre melhor de ser feita após a escrita e antes das betagens. Por quê? Betagem, para quem não sabe, é
a mesma coisa que a gente tem quando, por exemplo, vocês gostam de chocolate, né? Ela faz parte, mas ela é separada. Eu vou explicar a diferença. Vamos lá. Você come chocolate. Tem uma fábrica de chocolate. Vão ter os degustadores. A betagem, ela teoricamente é a mesma coisa que você degustar algo, tá? É a mesma coisa que quem degusta vinho, a mesma coisa de quem degusta café, que inclusive o meu tá frio agora. É a mesma coisa. Só que a gente tem as betagens profissionais, que a única diferença é a pessoa tem uma experiência, ou ela é um book Instagram, ou ela não tem tempo, ela acaba cobrando. Ela faz resenha na internet. Então, ela tem uma experiência que capacita ela para cobrar a betagem. Então, as editoras, algumas delas pagam betagem. Mas, no geral, o beta, ele não é um serviço pago, porque ele não tem a teoria da crítica literária. Tá? Beta não é crítico literário, beta não tem potencial para ser leitor crítico ainda, pode vir a ser. Eu comecei betando, tá? E a betagem paga, a betagem profissional é porque a pessoa se especializou em fazer resenha, em fazer essa betagem, tá? É um degustador profissional, digamos assim. Mas ele avalia, e geralmente a betagem tem que ser do público-alvo. Não pode fazer betagem se você não é público-alvo. Ah, eu só leio romance e eu vou ler um livro de terror aqui. Obviamente, eu não vou gostar muito dele. Agora, o crítico pode ler um livro mesmo que ele não seja do público-alvo. Por quê? O crítico, ele tem teoria literária, ele sabe criação literária, ele sabe, mesmo que não seja literário, ele sabe escrita criativa, ou ele tem conhecimento técnico. O leitor crítico pode não ser da área literária, tá? Ele pode ser, por exemplo, eu sou empreendedora, como eu falei, desde os meus 14 anos. Ou seja, eu sou leitora crítica de obras de empreendedorismo. Eu faço mais crítica literária para editora de obras de não ficção. Ou seja, diversas vezes editoras de não ficção me contratam para fazer leitura crítica de livros de empreendedorismo, de negócios, ou, enfim, criatividade. Editoras de ficção, elas estão aprendendo a contratar leitura crítica agora, porque elas são mais acostumadas com a betagem, tá? Então, novamente, betagem não tem uma especialização, pode vir a ter, é um caminho, é um começo. Todo beta pode ser, sim, um leitor crítico, mas ainda não é. Leitura sensível, ela é como se fosse uma etapa, mas o leitor crítico, ele não pode ser sempre leitor sensível. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho TDAH, eu tenho dislexia e estou investigando superdotação. Eu posso ser leitora... Desculpa, gente, peraí. Eu posso ser leitora sensível dessas 3 coisas. Se o livro tem uma protagonista que tem TDAH, eu posso ser leitora sensível. Eu já fui muito obesa. Eu fiz cirurgia bariátrica, tá? Com 18 anos eu passei por uma cirurgia bariátrica. Então, eu vivi na pele o bullying, eu vivi na pele várias coisas. Eu posso ser leitora crítica, ser leitora sensível de uma obra com gordofobia, com bullying. Eu sou mulher, já passei por várias situações machistas, eu posso ser leitora sensível sobre machismo. Entendeu? A leitura sensível, ela sempre vai ser um assunto sensível, onde você vai ter que botar um gatilho, alguma coisa, só que você tem que ter vivido essa experiência. Eu não sou uma mulher preta, eu não tenho como fazer uma leitura sensível sobre um livro que aborda racismo. Ou mesmo que não aborde o racismo, mas ele tem alguma coisa, algum tema importante, uma vivência que só quem é uma mulher preta pode ter, uma mulher preta periférica. Eu não nasci na periferia, eu nasci no interior. Nasci na minha família não tem dinheiro, mas eu não vou ter essa mesma vivência, são vivências diferentes, entende? Então, a leitura sensível, ela você tem uma noção sensível sobre aquele assunto? Você tem uma vivência sobre aquele assunto? Você pode ser. Você é uma pessoa de mais idade e você vai fazer uma leitura sensível sobre um texto que fala sobre etarismo, ok? É exatamente isso que a Lai está falando. A leitura sensível é um direcionamento para uma questão social psicológica. Exatamente, tá? A leitura sensível, ela é um aprofundamento. Mas você não pode fazer leitura sensível sem ser leitor crítico, tá? Você pode ser um beta que teve uma vivência sobre aquele assunto, e aí sim, é uma leitura, querendo ou não, sensível, só que ela não vai ter o aspecto crítico. Crítica é você analisar a estrutura.
coerência, incoerência, coesão, detalhamento, tá? O beta é uma pessoa que, por exemplo, a minha vida inteira, os livros que eu li mais, o meu TCC foi sobre romance de banca. Então, eu tenho muita experiência sobre romance de banca. Então, eu sou uma pessoa que posso betar qualquer romance. Eu vou betar muito bem. Só que se eu não tivesse feito cursos e me especializado em leitura crítica, em crítica literária, eu não poderia fazer uma leitura crítica no romance. Eu poderia betar um romance. Profissionalmente, poderia ganhar dinheiro com betagem, poderia ganhar dinheiro com betagem. É a mesma coisa que a revisão. Vamos lá, gente. Revisão. Quanto que você cobra? Mínimo. R$4 hoje, uma média mínima de revisão? Por aí, né? Aí, beleza. Quem está começando e tal. Okay. Você quer dizer o que paga ou o que a gente gostaria de ganhar? Não, o que paga. O que gostaria de ganhar, meu amor, vale muito mais, né? A literária. Sim, há muita editora pagando R$2. Mas tudo bem, não vamos deprimir ninguém no sábado de manhã. Né? Vou ficar feliz. Mas, o mínimo de 2, é verdade, Vanessa. Enfim, infelizmente. Mas vamos lá. A revisão, ela acontece geralmente no texto em PDF, se a gente for pensar no aspecto profissional editorial, lá no PDF, depois da diagramação. Quando é antes, geralmente a gente chama de preparação. Tem gente que ainda chama de copydesk, que tem diferenças, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Mas a grande questão ela é uma revisão mais voltada à gramática, ortografia, coesão, tudo bem. Quando você faz uma preparação, você não aumenta mais o valor, que é uma revisão melhorada, né? Claro. Uma coisa mais focada. Sim. A leitura crítica, ela pode ser considerada a mesma coisa. A betagem é quase como se fosse uma revisão, mas ela não está. A betagem está voltada a está bom, não está agradando, não está. Revisão é voltada à gramática, está errado, não está. A preparação, ela é voltada a se aprofundar, repetições, né? Enfim. A leitura crítica, ela é o aprofundamento da betagem, entendeu? E aí a gente vai ter que ter técnicas de crítica literária. Eu não me considero uma crítica literária ainda, porque eu não tenho a experiência de crítica literária. Talvez daqui a uns anos possa ter, mas eu já tenho o estudo de crítica. Então, são patamares. Beta, leitura crítica. De leitura crítica, eu posso ter leitura sensível dos assuntos que eu domino e, futuramente, uma crítica literária. Tem pessoas que acabam começando na crítica literária. Por quê? Porque aí elas são jornalistas. Jornalistas podem ter uma especificação em cinema, em literatura. E aí você pode meio que pular a leitura crítica e se tornar um crítico literário. Mas aí a gente teria que entrar em um aspecto mais técnico, que não é o caso agora, tá? Bom, e por qual motivo é importante a gente ter esse leitor crítico? Para mim, é para você saber, principalmente, se o livro está no caminho certo. Para você não perder anos da vida. Gente, eu tenho um autor que tem 10 anos escrevendo um livro, sabe? E a gente, em 2 anos, conseguiu fazer um trabalho muito legal, conseguiu apresentar o livro dele para a produtora. A produtora negou, porque disse que é muito ousado para transformar em filme com orçamento brasileiro, mas ela aceitou e achou que é um projeto ótimo, então ele está fazendo um aperfeiçoamento para conseguir oferecer novamente. Então, a leitura crítica, ela tirar um direcionamento que ele não tinha, ele não sabia quando parar de produzir, parar de ajeitar. A leitura crítica deu esse direcionamento. Vamos lá. E como que é a leitura crítica? Para mim, tá? É analisar com calma, com carinho, com olhar técnico, apurado, se a obra está estruturada, se está coerente, se tem furos, se os personagens são ricas, se a história é coesa, é verossímil, e além de tudo, o que a gente achar necessário. Mas a leitura crítica, de maneira nenhuma, é um achômetro, tá? Não é, acho que essa história está boa, acho que esse personagem está incompleto, acho que esse diálogo não está bom. Você nunca pode botar no relatório de leitura crítica um acho. Não. Ou você tem base ou não tem. Ontem, o Fabiano, esse professor, um bibliotecário, né, doutor em História do Livro, ele me falou uma coisa que eu vou gravar para o resto da minha vida. Que nos livros, antigamente, a gente tinha uma coisa chamada ex libris, que era uma marca que o proprietário dos livros colocava dentro, e geralmente ele colocava nessa parte aqui da guarda, né, que ele colocava um colado, é um beta, é um leitor beta, ele colocava aqui nessa guarda do livro, e aí ele falou uma coisa muito interessante para mim, que eu perguntei,
pode ser esse ex libris, ele pode ser um símbolo que você gostou, ou ele tem que fazer uma representação direta à família, porque naquela época tinha as famílias, né? Então tem a marca de Goya, enfim, dos Orleans de Bragança e tudo mais. E aí ele me falou assim, Marie, eu não posso dizer o que eu acho. Se você me perguntar fora do ambiente profissional se eu acho que isso pode ser, que naquela época, sei lá, um general queria montar a biblioteca dele, colocava esse ex libris e, sei lá, gostava de uma flor e botava essa flor sem representar nada da família, eu acho que sim. Porém, a teoria, o que a gente aprende é um brasão. Então, o ex libris tem a ver com brasão. Então, ele foi me explicando esse tipo de coisa e eu gravei isso. Você não pode, jamais, na crítica literária, falar um acho. Ou você não tem certeza, e aí você não diz nada, ou você tem certeza. A betagem já não. A betagem, você tem toda a autonomia para falar, olha, eu acho que isso aqui não está bacana, eu acho que isso aqui não está coerente. Ok? Então, a crítica, você tem que ter um embasamento. É uma pesquisa. Você vai dizer, olha, sei lá, Aristóteles fala que no ato 1 é sempre melhor que a gente tenha uma mudança no finalzinho ali para começar o ato 2 e ter um momento de virada na história, para engajar essa história, para o leitor não abandonar o livro quando vai de um ato para o outro. A gente sempre separa, a criação literária, ela sempre diz que um livro tem que ter no mínimo 3 atos, né? Mesma lógica de teatro. Então, a gente sempre vai pensar por essa estrutura, né? E quando eu digo sempre, gente, estou dizendo técnica. Ah, mas a gente hoje tem livros que nem tipo da Aline Bay, que é uma prosa. E tá tudo certo. Tem Saramago que não usa... me ajudem. Não, betagem não precisa justificar a opinião. Pontuação? Isso, exatamente. Saramago não usa pontuação, exatamente. Então, a gente tem que saber, na crítica literária, a gente tem que saber a técnica, e aí vem lá de Aristóteles, de criação, de né, epopeia, tragédia e tudo mais, para a gente saber dizer se isso está certo ou não está. Agora, na betagem, não. Betagem é, olha, não gostei, não tá legal, vamos melhorar. Betagem é opinião, tá? Essa é a diferença. Só que vai ter opiniões de pessoas que são mais relevantes e aí que você vai pagar essa betagem. Eu discordo de betagem paga quando a pessoa não é um resenhista, um bookstagram, um influenciador, ou uma pessoa que tem uma experiência, sei lá. Por exemplo, eu vou pagar uma betagem para Vanessa. Vanessa trabalha no mercado editorial. Se ela quiser fazer uma betagem para mim, eu vou pagar porque ela tem uma experiência, uma vivência. Agora, uma pessoa que só é leitora, eu não vou pagar uma betagem. A gente faz uma troca, eu dou o livro e tal. Exatamente, tem que ter um critério para o pessoal se empolgar. E para uma professora de literatura, você pagaria? Se você tiver uma experiência na área, por exemplo, assim, você é uma professora de literatura que se especializou em drama. Crítica literária? Crítica literária? Total, vou pagar, com certeza, uma betagem, entendeu? Posso eu dar só pago... um palpite nisso? Por exemplo, Pode, claro. eu fiz letras também, eu tive literatura, meu mestrado é em literatura comparada. Mas, se eu não tivesse no mercado, eu não daria para eu fazer uma betagem, por exemplo, de um romance de época, porque ia sair totalmente do que eu estudei. Então, apesar de professora de literatura, não seria desse tipo de literatura. Exatamente. Você, beta, você vai dar uma opinião. Crítica, eu digo pago, porque assim, você é uma pessoa que tem alguma vivência na área. Mas mesmo assim, né? Eu não vou pagar um valor como eu pagaria de uma leitura crítica, entende? É só para honrar o seu tempo, sabe? Honrar a sua vivência. As editoras estão fazendo isso, mas o beta, no geral, no começo, o beta nenhum ia ser pago, é sempre uma troca. Tá? É mais para você honrar. O que você paga e você investe, o investimento é leitura crítica. Pode falar, Amanda. Oi, Marie. Oi. Seguinte, oi, pessoal. Comecei a pensar, vocês falando sobre isso de leitor beta, enfim. Eu estou fazendo alguns primeiros serviços de leitura crítica, né? Eu me formei meu mestrado em literatura. E aí está acontecendo um problema com minha leitura crítica do momento. O autor, eu estou fazendo uma leitura crítica, revisão, preparação, é todo meio que até uma mentoria de escrita para ele. Tá. E aí... A gente fala sobre isso. Estou fazendo meio que ajudando a criar o livro, porque está no processo. E aí ele também está passando, tipo, algumas coisas que ele escreve para amigos. Tá. E aí ele fala, eles são meus leitores beta. E aí eu tô, tipo,
tem toda aquela coisa de furos, de inconsistência, probleminhas que eu vou apontando, né, um excesso de descrição, todos aqueles problemas básicos, porque é o primeiro livro dele, então é aquela coisa bem iniciante ainda. E aí, quando eu vou fazendo algumas críticas e tal, ele fala, mas meus leitores betas adoraram, sabe, essa coisa. E aí, eu queria te perguntar até para você, vai ter mais experiência com isso, como que você lida com essa questão com os autores, sabe? Porque às vezes o autor fica assim, tipo, às vezes tem muita coisa, muito isso, né, dos autores às vezes se ofenderem com a nossa revisão ou com a nossa leitura crítica. Então, sabe, é uma situação tão desconfortável, né? Importante. Então, olha só, se o autor já começa... Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei se tem gente aqui, mas no nosso grupo exclusivo, da Nossa Mulher, tem um grupo exclusivo só de autores que já contrataram uma leitura crítica ou mentoria, enfim. E nesse grupo tem pessoas que contrataram leitura crítica ou contrataram, fizeram cursos comigo. E tem uma, que eu posso dizer de certeza, que está 1 ano e meio, eu achava que era 1 ano, fui olhar 1 ano e meio numa lista de espera para ser minha mentorada. Por quê? Ela não aceita opinião. Por quê? Eu vou aceitar que essa pessoa me pague, o meu valor não é barato, tá? O meu valor não é barato. Por que eu vou aceitar que essa pessoa me pague para eu dar opinião se ela não aceita? Nesse grupo exclusivo, o pessoal vai trocando dentro do grupo. O que você acha desse diálogo? Tá legal? Isso, aí os colegas, que são pessoas que são escritores, têm uma experiência, podem ser betas, né? Eles dão opinião. A pessoa não aceita. Eu tô vendo que ela não tá aceitando a opinião dos colegas. Por que eu vou aceitar que ela me pague? Eu não quero. Gente, meus autores são meus amigos. Claro, no começo a gente sempre precisa de dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro. Eu também preciso, não sou rica. Pelo contrário. Então, assim, mas hoje, pelo menos, eu posso escolher. Por exemplo, mês passado eu estava muito apertada de dinheiro, muito apertada mesmo. Eu estou vivendo uma questão de saúde e tal. E eu pensei muito seriamente em chamar essa pessoa para fazer a mentoria, porque eu estava precisando de dinheiro e poderia ajudar ela. Só que, gente, eu ia me estressar mais do que... Eu prefiro, sei lá, Eu fiz revisão de Enem esse mês, concurseiro para Enem esse mês, para equilibrar as contas. Eu prefiro, porque eu não vou me estressar. Entende? Você se estressa com isso. Tenta entender se o autor está preparado. Eu prefiro gastar 15 minutos tendo uma reunião com o autor previamente, tá? Para ver se ele gosta outra coisa, isso que eu tô falando aqui com vocês é o jeito que eu sou. Eu falo palavrão, eu sou assim, eu sou tão tatuada, Não, amor, não tem certificado. Curso gratuito de não dá, tá? Só as formações pagas. Inclusive, a gente tá com uma formação para abrir agora em outubro, tá? E aí, depois eu falo para vocês. O que acontece? Eu não tenho como agradar todo mundo. Vai ter gente que vai querer uma leitura crítica, sei lá, de Vanessa Passos, Natália Dávila, da Vanessa, Cada uma tem sua expertise. Eu tenho o meu jeito, e eu sou assim como vocês estão vendo. Eu tô aqui tomando café, eu vou falar, eu vou ter ideia. O meu foco é criação. Eu sou criativa. Eu sou uma pessoa que sou empreendedora desde criança, ou seja, eu sou de criar. Eu vou estar fazendo uma leitura crítica, e aí não vai... Deixa eu dar um outro exemplo. Peraí. Segundo aí, vai falando a pergunta que eu tô ouvindo, só vou pegar um exemplo para vocês. Vai falando aí. Pode perguntar quem levantou a mão. A Duda que levantou a mão. Pode falar, Duda. Voltei, eu tinha ido buscar mais chá. Eu queria só complementar o que você estava falando com a Amanda. Um dos trabalhos que eu faço é trabalhar diretamente com alunos particulares que precisam aprender inglês por um motivo específico. E o que eu queria te dizer sobre isso, e acho que tem a ver com o que a Mary falou, é que a gente tem que encontrar clientes, e nós vamos encontrar pessoas que estão abertas ao que a gente quer fazer e pessoas que não estão. E quando elas não estão abertas, não tem nada que a gente possa fazer. É difícil porque às vezes você precisa do cliente. Exatamente. Aí você vai encontrar isso e você vai sentir. A pessoa que leva o feedback, que escuta, eu pego muito essas situações. A pessoa que está pronta para fazer aquilo, ela vai ouvir e ela vai dar um feedback e a gente trabalha junto. E nós vamos trabalhar juntos. Não é uma posição de eu dizer o que ela faz e ela fazer o que eu digo. Nós vamos trabalhar juntos. Exatamente. Eu vou mostrar uma coisa. Mas tem gente que já vai chegar, tipo, né? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Discordar. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês.
Eu tenho uma pasta aqui no Drive que tem... Eu gravo todas as minhas mentorias. Meus mentorados têm todas as mentorias gravadas. Gente, tem muito... Olha tudo que eu tenho de gravação aqui. Isso aqui é só de gravação, tá? É só de gravação. Eu dou mentoria há, no mínimo, 4 anos, tá? No mínimo 4 anos. Cada mentoria dessas tem 1h30, 2 horas. Eu não boto tempo de limite também, tá? Porque se a pessoa paga para mim, eu tô tendo uma ideia, eu estou no fluxo criativo, eu pego poucos, eu cobro caro e eu não boto tempo de limite. Assim, não vai ser 4 horas. Mas, assim, se deu 1 hora e a gente tá tendo uma ideia brilhante, eu não vou interromper. Eu vou seguir na mentoria, tá? Então, o que acontece? Eu gravo todas as mentorias, são todas aqui juntas. E antes de toda a mentoria, é um processo, gente, de meses. 2 meses, 3 meses, 4 meses, já teve gente com 1 ano, entende? Então, em nenhum momento eu vou parar um fluxo criativo e em nenhum momento eu vou aceitar um autor que não seja um autor legal. Não vou aceitar um autor que não seja um autor que vire meu amigo. Pelo único motivo de eu vou conviver com essa pessoa. Se é leitura crítica, tudo bem. Tudo bem, porque a leitura crítica você tá assim, você vai fazer aquilo ali, você vai entregar o relatório. A minha leitura crítica sempre tem entrega, por quê? Vocês já tiveram alguma briga que você, não queria dar a entender daquele jeito, mas a pessoa entendeu errado? Então, relatório. Se você entrega um relatório falando assim, olha, o teu texto não está coerente por isso, por aquilo, a pessoa pode achar que é pessoal, tá ligado? Tem gente que não entende, tem gente que não sabe lidar com crítica. Então, eu, Marie, prefiro 1000 vezes ou entregar o relatório e mandar um áudio, sei lá, de 30 minutos que seja, ou fazer uma chamada para explicar o relatório. E eu prefiro gastar o meu tempo para explicar do que perder um futuro cliente, porque ele não entendeu. Então, a mentoria que eu faço, ou a leitura crítica, eu vou ganhar mais na mentoria. Mas mesmo, deixa eu ver se aparece aqui, se eu pesquisar. Peraí. Reunião. Se eu colocar aqui reunião, vai aparecer reunião com vários autores, porque eu sempre faço reunião. Aqui tem uma reunião que eu fiz com a Dani, antes da gente fazer a mentoria ou leitura crítica. Reunião com o Fábio, que não fechou leitura crítica ainda, mas uma hora ele vai fechar. Gastei aqui 30 minutos com ele, não sei se ele está aí, ele é um autor incrível. Gastei 30 minutos com ele, não fechei o serviço ainda, mas eu ajudei ele, eu ouvi ele, e eu sei que se ele quiser fazer minha mentoria ou uma leitura crítica, eu vou ter o maior prazer de atender ele. Entende? Por quê? Eu não quero trabalhar com uma pessoa que eu realmente não vai dar certo. Então, eu sempre priorizo isso. Agora, tá precisando de dinheiro? Não tem problema, a gente sempre tem por onde começar, a gente já engoliu muito sapo, tá tudo certo. Eu acho Pode que você falar, vai Ju. aprendendo a distinguir as pessoas. Exato, também, né? Pode falar. O Júlio é meu mentorado, a gente teve essa reunião aí. Fala aí, Júlio. A gente não combinou, tá? Se ele falar bem ou mal de mim, já era. Olá, tudo bem? Bom dia para vocês. Então, inclusive eu não comentei muito isso com ninguém, assim, mas eu tô no meu último ano de faculdade e tal, eu queria terminar primeiro para depois iniciar outros projetos. E um desses projetos é exatamente isso, que é fazer essas leituras. Eu tenho um esboço já de um site que eu quero ter e tudo mais, né, para ir trabalhando com essa temática, mas, gente, é incrível a Marie, assim, porque nas reuniões ela vai pontuando certinho, bonitinho, e vai falando, olha, isso aqui, vamos conversar melhor? Vamos... né? E aí eu queria ver também a possibilidade de uma resposta aí, assim, para essas pessoas que estão começando, né, o que você indicaria fazer, o que você não indicaria fazer, né, principalmente nessa questão de ter essa comunicação com os outros autores, de ser boa, né, não leve para o pessoal, né, essa leitura crítica aqui, né, talvez você não tenha entendido, né, essa comunicação com o autor, assim, só para ter uma base. Primeiro, obrigada, Ju, é um prazer ser tua mentora. Bom, gente, a coisa principal, e aí o Julião pode falar, quantas vezes eu já puxei tua orelha? Quantas vezes eu já falei, tipo, não tá bom? Então, eu puxo. Você tá me pagando e não paga barato e tá pagando para isso. Eu vou puxar a orelha. Só que é isso. Por isso que eu faço a reunião antes, porque eu sei que ele tá pronto para aceitar.
E não só porque ele quer trabalhar com isso futuramente, porque tem autores que não são dessa área, que são totalmente outra área. Mas ele tem que estar pronto para aceitar o meu puxão de orelha. Eu tenho autores, gente, tem um autor meu, o Mildo, que ele tem 68 anos, ele é advogado de sucesso, já lançou milhões de livros, inclusive esse livro aqui é dele. Esse livro aqui é dele. Essa foto a gente fez, eu contratei um fotógrafo. Quando eu falo projeto, gente, eu fiz a leitura crítica, eu não faço a revisão para a menina para Amanda, que faz tudo, eu não recomendo. Mesmo se você for mentora, seja só mentora e leitura crítica. Revisão, preparação, jamais. Por quê? Olho vicia. Você vai deixar erro, você vai fazer um trabalho mal feito. Cobra mais caro, faz uma mentoria e leitura crítica, contrata um preparador e revisor, no mínimo. 2 profissionais no mínimo, tá? Aqui, eu fui leitora crítica e mentora. A gente fez tudo. Isso aqui, foi um fotógrafo, tá? A gente fez um trabalho lindíssimo, humildo, lindíssimo mesmo, assim, gente. Eu babo ovo porque é um trabalho de muita qualidade, sabe? E eu sou responsável por tudo, briefing, tudo. E aí, o Mildo... Ai, gente, esse marcador. O Mildo é esse autor aqui, ó. É autor de idade. Você acha que em algum momento... De idade, estou falando de experiência mesmo, ele já lançou milhões de livros. Você acha que em algum momento ele contradisse alguma coisa que eu falei? Não. Mesmo ele tendo 1000 vezes mais experiência que eu. Eu nasci, ele já estava lançando livro. Ele falou assim, Marie, eu confio no que você está fazendo. Você acha que esse é o melhor caminho? Só que não existe certo e errado. A minha palavra não é palavra de Deus, não é palavra de nada. Eu não sou dona da verdade, não é porque eu fiz curso que eu sou... Não existe isso. É a tua vivência. Então, o que eu falo para ele, Mildo, olha, eu realmente acho que sim, porque eu estudei isso e aquilo. Porém, se você que é o autor acha melhor de fazer de outro jeito, tá tudo certo. É tudo um equilíbrio. Vamos tentar entender o porquê eu dei essa opinião. Então, não é porque eu coloquei que aquilo tá ruim, não tá bom, que a minha palavra tá certa. Não. E aí o beta, que a Amanda tá falando, ele entra para isso. Eu tenho uma vivência. Então, a minha experiência crítica é essa. Porém, eu vou betar um livro juvenil. Infanto-juvenil. Exemplo. Tá? Aqui, o livro da Emma. É um infanto-juvenil, a gente produziu ele todo, infanto-juvenil e tal, com ilustração. Meus livros sempre vão ter página preta, tá, gente? É um padrão meu como editora. E aí, a Emma tinha 14 anos quando a gente começou a fazer a mentoria dela. O livro dela chegou com 90 páginas, hoje ele tem 200, 300, sei lá. E aí, tinha várias coisas que eu, mesmo tendo sido uma adolescente leitora, não vou saber. Mas os betas dela, os leitores dela, sim. Então, a gente tem que entender que, às vezes, a coisa... a Brida, como autora e mentorada da Marie, fala de coração que adora as broncas que ela dá. Então, o que acontece? É muito importante você ter você ouvir o beta. Porque o beta, às vezes, ele vai ter mais uma opinião. Só que você tem que explicar para o teu autor que o beta não tem experiência profissional. E aí é um comum acordo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou voltar para a Isa, essa minha mentorada que eu falei. Eu fui a leitora crítica dela, mas a Isa também cedeu a obra dela para um curso de leitura crítica, onde pessoas estão estudando sobre o livro dela. E aí vai surgir milhões de opiniões de pessoas ainda inexperientes. E eu falei para ela, Isa, ok, tá tudo certo você fazer isso, só filtra, senão você nunca vai acabar a tua história. Entende? Filtra, vê se a pessoa tem a vivência, se ela é teu público-alvo. Então, assim, fala para o teu autor, Amanda, olha, essas pessoas são amigos. Amigo ama, tá? Amigo gosta de tudo. Amigo não é a mesma coisa que você, sei lá, fiz uma música, dei para minha mãe ouvir. Minha mãe diz que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que tudo que eu faço é bom, entende? O amigo também. Amigo não... Então, o teu papel não é desconsiderar a opinião do beta. É você conversar com o teu autor e explicar, olha, que legal que eles gostaram disso, que ótimo. Mas, assim, será que eles gostaram disso porque realmente tá bom? Eles já leram outras coisas disso? Eles têm referência? Ou eles gostaram porque foi feito por você, porque tem um rolê emocional aí? Entende? Pode falar, Débora. Débora é minha mentorada também. Eu tô amando ter vocês aqui. Sou, e tô amando a mentoria também. Mas eu ia falar sobre essa questão do filtro, né? Eu tô escrevendo uma história de fantasia, já tem uns meses aí, não é aquela que a gente tá fazendo, não, aquela é outra. Mas eu tô iniciando, né? Tá no início ainda. E aí eu queria, tipo, alguém para me dizer o que tava achando da história, para saber se eu tava, né,
se estava fluindo, porque eu estava sentindo que estava um pouco pesado o meu texto. Era fantasia, assim, é fantasia... me fala, é alta fantasia, né? Porque é tudo criado, um negócio assim. Aí eu queria só para saber como que as pessoas estavam sentindo o texto, se estava confuso, essas coisas. Aí eu fiz tipo uma seleção de beta, peguei várias pessoas, botei no Instagram, falei, gente, se alguém quiser ser beta, vem, me ajuda, por favor. Aí veio umas 10 pessoas, só 5 leram, as outras 5 desapareceram, mas enfim. Aí, dessas 5, 2 tiveram uma opinião de uma forma e 2 tiveram uma opinião de outra forma. E eu só consegui utilizar, assim, por exemplo, teve uma que falou, as 2 que tiveram opinião de uma forma falaram, nossa, tá muito confuso, você tem que botar, tipo, se você botar isso, se botar aquilo, fica legal, não sei o quê. E aí, eu ficava assim, mas se eu botar isso, vai acabar com o que eu quero da minha história, entendeu? Tipo, eu posso até ajeitar uma coisinha ou outra para acrescentar o que elas falaram que tá muito confuso, mas eu não posso colocar tudo o que elas falaram, porque senão vai acabar com o mistério da minha história. Filtrar, é você aprender, é você entender o que é válido e o que não é. Nem tudo vai ser, nem o que eu falo, você tá me pagando, mas nem tudo que eu falo você vai levar. E tá tudo bem. E, gente, pelo amor de Deus, também não se ofendam. Eu conheço leitor crítico que se ofende se o autor não fizer a mudança. Pelo amor de Deus. Né? O autor é o dono da obra. Assim como o revisor não pode mudar, tá? Revisor não pode mudar o que o autor fez. Pode melhorar, dar uma opinião, parará. Mas ele não pode mudar. Eu já vi, por exemplo... Fundamental. Eu já vi autor, por exemplo, que propriamente quis fazer uma frase errada porque o personagem não tinha um conhecimento lá e tal, e o revisor pegou e ajeitou. E não foi visto pela editora, tá? Não foi visto pela editora, eu fiz só o projeto nesse caso. Quando eu receber o projeto, fazer a parte criativa do projeto, eu fiquei chocada com aquilo ali. Fiquei chocada porque não combinava. Aí eu fui ver o original e no original não tinha aquilo ali. A sorte que a gente viu isso antes de ir para a gráfica. Então, assim, o leitor crítico, ele também não é Deus, ele também e tem que aceitar que tá tudo certo, tá? Você não é dono da verdade. Pode falar, Ju. Débora, eu te entendo. Eu tô com esse problema com a Marie também, que ela vem nas mentorias falando para mim dela, olha, não tá claro. Olha, reescreve porque não tá funcionando. E eu fico tipo, mas na minha cabeça tá. Como assim? Ela tá lendo e não tá funcionando, mas quando eu leio, na minha cabeça tá, tipo, mil maravilhas. Aí eu volto lá e eu vou. Aí até que eu começo a enxergar, não, realmente, tá faltando isso, tá faltando aquilo, assim. É um processo de desconstrução, assim. É complicadinho, mas calma, respira, vai indo devagar que você consegue. É isso. Gente, eu vou fazer Desculpa, tem uma questão também que na nossa cabeça, ele falou assim, para mim tá certo, na nossa cabeça a gente sabe a história toda, o leitor não sabe. O que eu falo para todos vocês? Brida, Débora e Júlia, o que eu falo? Eu sei a história, você não sabe. Tem uma frase que eu falo, quem é que vai acertar aí? Quero ver, é teste. Laila, alguém lembra? Gente. Funciona, cérebro, pelo amor de Deus. O leitor não tem? Não tem como saber. Não tem bola de cristal, gente. Isso, né? Eu ia chutar a bola de cristal e eu nem era mentorada. Olha aí. Então não tem bola de cristal. Se você não explicar, como que ele vai entender? Você tem que fazer aquela coisa. É um jogo de esconde e mostra, gente. É tipo assim, você quer fazer um suspense, você dá uma coisinha ali e esconde aqui. Se você explica tudo, fica sem graça. Se você esconde tudo, como que o cara vai saber? Não adianta. Gente, eu vou fazer uma coisa. Nosso encontro ele ia até às 11h40. Como a gente ainda está muito empolgado e eu não respondi as perguntas que estão na caixinha e eu quero responder elas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir só para vocês esperarem as perguntas, tá? Dar uma pausinha aí na conversa. Eu vou dar um ligeirão aqui nesse conteúdo. Esse conteúdo vai se trabalhar na formação, tá? Eu vou explicar para vocês. A gente vai ter uma formação no dia 30, a partir do dia 31 de outubro. Deixa eu pular lá para o final, que aí depois eu volto no conteúdo, tá? Peraí. Gente, a formação é a formação Conselhos Literários, é uma formação completa. Como que ela vai funcionar, tá? A gente já vai abrir inscrições hoje, provavelmente hoje de noite, porque eu ainda não tive tempo de fazer o site, mas a gente vai ter, a formação ela vai ser dupla. Por que eu tô falando dupla? Se vocês viram, na nossa comunidade, a gente tem a comunidade
Viver de Livros e a comunidade Caminhos Literários. E por que isso? Porque eu não acredito que um bom escritor pode ser um bom escritor sem saber crítica literária. Porque eu não acredito que um leitor crítico pode ser um bom crítico literário sem saber escrever uma história. Para mim não existe essa. Você tem que ter um mínimo conhecimento. Eu não sou uma escritora de romance, mas eu tenho conhecimento para tal, para ser uma crítica literária, para ser uma leitora crítica, entende? Então, para mim, não existe uma coisa sem a outra. Porém, como são coisas diferentes, e eu vou falar para públicos diferentes, eu separei em 2 turmas. Os grupos, só para adiantar, os grupos se manterão abertos, a ideia é ajudar, não tem que pagar nada, tá? Os grupos se manterão abertos, a ideia é que a gente tenha troca, uma vez por mês eu vou fazer essas reuniões abertas, gratuitas, nada disso vai mudar. Então, quem não quiser ir para a formação, só que o conhecimento que a gente tem aqui é muito raso, é muito pouco, tá? Mas vai seguir, a ideia é realmente ajudar. Mas quem quiser ir para a formação, a gente fez 2 formações. Uma é Formação Viver de Livros, que é a turma 1, ela é para profissionais que desejam viver criando e refinando livros. Leitores críticos, sensíveis, betas, livreiros e profissionais da venda de livros. Por quê? Eu fui gerente de livraria há muitos anos, fui livreira. Eu não vou ensinar revisão. Eu não sou revisora, eu não sei gramática. Sou formada, mas não sei gramática, então não vou ensinar gramática, tá, gente? Eu vou ensinar apenas aquilo que eu tenho conhecimento. Eu vou convidar pessoas, por exemplo, a Eli, da Vaga de Revisão, já falou que vai fazer uma aula extra pra gente, tá? Então, ela vai falar sobre revisão editorial, mas eu não vou dar, tá? Então, você quer aprender biblioterapia, vem. Quem quer ser profissional do texto como geral, então a gente falar de preparação, vai falar de revisão, vai falar, mas aí cada um no seu quadrado. Eu vou falar sobre o meu viés, que é a leitura crítica, tá? Falar sobre ghostwriter, para ghostwriters, copywriters, né, que é a minha experiência também, assessores, criadores de conteúdo, gestores de projeto, editores e produtores editoriais, tá? Para quem quer viver de livro. A turma 2 é para autores que querem descobrir como ser um escritor excepcional. Então, na turma 2 vai falar sobre idealização, criação literária, escrita criativa, produção editorial, produtividade e organização, publicação e divulgação. Porque uma coisa vai se complementar, uma coisa com a outra, tá? Essa é a ideia. Você pode fazer só a turma 2, só a turma 1. Mas, se você quiser, a gente tem a formação completa. A formação 1 vai acontecer às terças-feiras, tá? Às 20 horas. O valor vai ser R$ 684,97. Pode ser parcelado em 12 vezes, 57. Turma 2, aulas às quintas, às 20 horas, mesmo valor. Quer fazer a formação completa para você aprender tanto a ser profissional do livro quanto ser escritor, ou melhorar como escritor para ser profissional do livro, ou melhorar como profissional do livro para ser escritor? Então, a formação completa ela vai ocorrer aos sábados, das 9h30 às 11h45, tá? E aí o valor vai ser até 12 vezes de R$ 92,00. Vai ser 100% online, aula gravada, acesso vitalício para quem tiver 75% de frequência ao vivo. Não quero ficar falando com fantasma, gente. Então, né? Vai ter acesso vitalício, pode ver quando você quiser, mas tem que ter frequência. Bônus em PDF com os materiais, tudo disponibilizado. Participações e convidados especiais. A Eli falou que vai participar, Raquel Gavino vai ter outras pessoas. Quero muito que a Vivi participe com a aula de Notion. Vanessa, você está super convidada. Exercícios práticos e correção em grupo. Não vai ter correção individual, porque, gente, não tem como dar conta. Aí é mentoria, tá? Mas em prática, em grupo, a gente vai ter correção. Aulas vão ter 1h30 em média, tá? A aula de sábado vai ser mais longa, porque é uma formação completa. E ela vai durar mais tempo também. O início dia 31 de outubro, final dia 26 de novembro. Começa numa quinta, termina numa terça, né? Para ser o mesmo número de aulas para as 2 turmas. E o encerramento, que vai ser para quem fez a completa, vai ser dia 29 de novembro, com uma festinha online, que é no sábado, tá? A gente vai abordar 3 técnicas, são técnicas que eu desenvolvo há 3 anos, que é a MML, que é o meu melhor livro, tá? Que é uma técnica sobre gestão de projeto editorial, que é uma técnica que você vai aprender a fazer o livro desde a idealização até a venda, é completa. O método dos 3 Cs, que é criação, criativa e crítica, que aí é uma técnica de texto, eu faço as oficinas de texto, então eu vou te ensinar sobre escrever um livro criativo, a criação literária, que é uma técnica mesmo, né, de Aristóteles e tal, mas de uma forma crítica. E os segredos dos livros que vendem, que é um método apenas de venda de livraria. Então, você que
trabalha em livraria, quer aprender sobre biblioterapia, como vender, como indicar o livro certo para a pessoa certa, é um influenciador literário, quer dar dica de livro, quer fazer resenha, esse método te ajuda. Então, cada método desenvolve, ele é o melhor para algum autor, para algum profissional, tá? Então, a gente vai aprender a fazer um bom enredo com plot, motivações, história, personagens redondos, com objetivos, voz clara, definição de público-alvo, vai falar sobre design e layout que casa com a obra, que casa com o texto, por quê? Não adianta ter um texto bom e não ter um projeto bom, e vice-versa. Ou um marketing bom e um projeto ruim. Edição, leitura crítica, avaliação dos textos, curadoria de ilustrações e imagens, produção e impressão de qualidade, revisão e correção de prova, que não vai ser comigo, vai ser com aula extra, estratégia e marketing, publicidade, gestão de projeto organizada e profissionais qualificados. Então, a gente vai falar sobre tudo isso na formação, tá? Quem adquirir a formação completa vai receber 30% de desconto num curso que vai ocorrer do dia 3 de dezembro ao 20 de dezembro, que é a gestão criativa, tirando ideias do projeto. Esse curso é para quem quer ser empreendedor. É o curso não só para vocês, tá? Esse é um curso para, eu quero fazer um livro sobre a minha vida, eu quero fazer um livro sobre a minha empresa, ou eu quero montar uma empresa de leitura crítica. Esse curso vai ser sobre a criação de projeto. Ele não tem nada a ver com o livro, ele é sobre a criação de projeto. Mas quem fizer a formação completa ganha 30% de desconto, porque eu vou ter feito 30 anos, tá? Então, é essa a ideia, beleza? E quem quiser também, a gente tem a Fantástica Fábrica de Histórias. Tem alguns aqui que já fazem parte. Ela é uma ferramenta, tá? Essa ferramenta, ela vai dar acesso a uma mentoria. Quem comprou no lançamento, comprou mais barato e vai fazer a mentoria de graça. Quem comprar agora a ferramenta, eu vou deixar o link lá no grupo. É uma mentoria bimestral, tá? É uma assinatura contínua bimestral. O valor é R$ 397,94 por bimestre, ou seja, cada mês sai R$200, mais ou menos. Uma assinatura contínua, enquanto você quiser estar ali. A gente vai usar a ferramenta exclusiva que a Vivi me ajudou a fazer. Tem um grupo exclusivo e acesso a todos os cursos gravados, oficinas, inclusive esse encontro, a gravação fica só na comunidade. Como deu 40 pessoas, eu vou disponibilizar ela no YouTube também. Aqui vocês podem ver um pouquinho sobre o que é a nossa... Uma ferramenta completa de produtividade, e a mentoria em grupo, ela é produção, diferente do curso. Os cursos, as formações, ela não é mentoria, é teoria com prática e tal, mas a mentoria é pegar na mãozinha de vocês, tá? E vai se renovando. Show, beleza. Gente, é isso, agora eu vou voltar para a aula. Alguma dúvida sobre isso? Não? Fechou. Tá, gente, eu vou tirar as dúvidas. Faz 2 minutos olhando para ver o que eu tinha aberto aqui com música, pelo amor de Deus, que eu estava escutando uma música. Eu também comecei a ouvir e falei, gente, o que aconteceu? Meu fone tá doido. Tá doido. Beleza, gente. Uma dúvida, esses seus slides aí maravilhosos são só seus? Vão estar na comunidade. Ah, Quem quiser entrar na comunidade, a gente disponibiliza todos os materiais lá, tá? Não deu tempo pra gente ler hoje, né? Por isso. Não vai, mas quem for entrar na formação, eu vou trazer tudo isso, tá? Tá. Tudo isso. Legal. É porque isso aqui é como se fosse a primeira aula da formação, tá? A gente vai trazer... Tá. Porque aqui, gente, olha só, que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente vai falar um pouquinho... Eu trouxe um estudo de caso, mas não vai dar tempo. Eu trouxe um estudo de caso, gente, sobre contexto, personagem, o vomitado, alegoria. Eu trouxe análise daquele texto que eu mandei para vocês. Não vai dar tempo da gente analisar, mas aquele texto, ele tem uma análise sobre gênero. É uma atividade que eu ia propor para a gente fazer. O primeiro conto? É aquele primeiro conto, exatamente. Muito legal. Tá? Vai pensando, critiquem aquele conto. Critiquem aquele conto e a gente vai trabalhar nele. Podemos trabalhar nele. Ótimo. Tá? Quero ver quem aí consegue fazer uma leitura crítica daquele conto. Gente, aqui, só para mostrar para vocês, a gente falar sobre contexto, personagens, tópicos, disputa, narração, estilo, pronúncia. Aqui, algumas perguntinhas que eu quero trazer com vocês. E eu trouxe um estudo de caso, tá? Eu já vou responder as perguntas, a gente ainda tem 20 minutinhos aí, eu vou responder as perguntas lá da caixinha. Então, quem quiser pergunta, eu vou responder só na caixinha, gente. Análise crítica, o que é?
Então, aqui, o que é o leitor crítico versus o leitor não crítico, né? Vocês sabem, é um leitor atento, que pode reler a mesma obra e perceber uma visão específica. Eu leio 3 vezes todas as obras, nunca faço leitura única. Eu leio 3 vezes uma obra, sempre, tá? Leitura crítica, eu não faço leitura uma vez só. É o meu método. É mais caro, demanda mais tempo. Eu vou fazer uma leitura de 100 páginas, eu dou um prazo de 30 dias, tá? Eu não dou prazo menos de 30 dias para uma leitura crítica, porque eu leio 3 vezes, tá? Eu leio no Kindle, eu leio no PDF, e aí eu leio no Docs, anexando os comentários. Que mais? Aqui algumas habilidades que são importantes. Tente ser uma pessoa com pensamento crítico, levantar problemas críticos, ser uma pessoa que analisa problemas, ser uma pessoa que consegue descobrir, juntar, interpretar informações. Tem que ter habilidade de conceber soluções alternativas, porque não adianta ter só uma solução. Uma solução, o autor pode não concordar. Você tem que ter mais de uma solução. Você tem que ter habilidade de analisar abordagem, respostas concorrentes, tá? O leitor ele deve ponderar o significado direto do texto, o que o texto está descrevendo, interpretação do texto. Julian, Débora e Brida, que estão aí, eu não faço com vocês um storyline. O que é o storyline? O autor ele tem que me dizer o que ele quis dizer com aquele capítulo, e aí depois que eu leio, eu vou dizer o que eu achei daquele capítulo, porque são 2 coisas diferentes. Você quer me dizer uma coisa, eu vou interpretar outra, e talvez os betas vão interpretar outra, entende? Então, isso é muito importante. O que eu estou lendo pode não ser o que o autor quis. Certo. Então, como está o crítico ideal? Tomando partido do texto, se apropria. Por que eu sempre falo que eu tenho que virar amiga dos meus autores? Gente, Brida já bebeu comigo, tá? Eu e a Brida já teve pra beber, eu já levei ela para evento. Débora, a gente também já saiu em eventos juntas, mas foi pouquinho tempo antes da gente virar mentorada. Júlia ainda não tive a oportunidade. E eu faço isso sempre, tem que virar amigo. E quando a gente vira amigo, eu me aproprio. Eu vou defender aquele texto com unhas e dentes. Eu não faço crítica se eu não acredito no texto. Me desculpa, mas eu não faço. Eu posso gostar muito de você, mas se eu não acreditar no texto, não adianta. Eu prefiro, então, fazer um parecer. Aí me contrata para fazer parecer. Eu dou um parecer. Tá vendável ou não tá? O parecer vai ser mais barato. O parecer é o que eu faço para roteiro de cinema. Agora, leitura crítica, eu preciso gostar do texto. Ou o texto pode estar horrível. Gente, tem texto que eu não consigo nem ler direito, porque ele não está preparado, ele está desformatado, está horrível. Mas a ideia é boa. Porque quando eu falo gostar do texto, eu não estou falando de erro, não tem, entende? Eu estou falando sobre eu gostar do que eu acho que eu posso extrair daquele texto. É o potencial, tá? Então, o texto não precisa vir para mim ajeitado, não. Pelo contrário, eu até gosto de desafio. Mas eu preciso acreditar nele. É isso que eu falo, tá? E sim, a gente precisa defender. É tomar partido, é defender. É você ir lá e... Esse texto é bom. Ai de quem falar o contrário. Me desculpa. Por isso que eu me tornei agente, porque eu defendo tanto que eu acabei virando agente literária. Tô apurando, gente. A gente vai ter 10 minutinhos aí para responder as perguntas. Ter mente aberta. Leitor crítico, mente fechada, meus amores. Por exemplo, estou fazendo agora a leitura crítica e a mentoria da Emanuela, não sei se ela está online, é uma autora incrível, uma mulher preta, periférica, veio de Salvador, mora agora em Barcelona. E aí, a Manu, ela escreve distopia, irônica, com elementos machistas, com elementos absurdos, para cutucar a ferida, para cutucar. Se eu fosse um cara, digamos assim, vou generalizar, tá? Eu sou um cara branco, mais velho, machista, que nunca tive vivência e sou mente fechada. Mente fechada. Como é que eu vou ler esse texto? Não tem como. O leitor crítico ele tem que ter a mente aberta, mas ele pode ter a mente aberta e não ser público-alvo. Ela passou esse texto, antes de chegar a mim, por um cara que é um leitor crítico incrível, fenomenal, fantástico, maravilhoso, que eu admiro, mas que ele não teve a mente aberta para o texto dela, porque ele não tem a vivência. Ele não é uma mulher preta periférica, ele não sabe o que ela passou. Então, ele não vai, mesmo não sendo leitura sensível, porque eu não posso fazer leitura sensível porque eu não tenho a vivência dela, mas eu posso ser leitura crítica porque eu tenho a empatia, eu tenho a mente aberta pelo texto dela. Entende a diferença? Vamos lá, finalizando aqui bem rapidão, gente. E você tem que compreender o objetivo da escrita do autor,
aprender a fazer comparação entre crítica e texto. Aqui eu trouxe um exemplo prático também. Quem for para a formação, eu deixei uma lista de espera, tá? Lá no grupo, anexado, fixado. Se alguém puder, Vanessa, tu é estagiária? Manda aqui o link, amiga. Por gentileza. Eu deixei uma lista de espera. Eu nem ajeitei ainda, tá? Só a meta do MML, mas coloque ali o e-mail de quem está interessado, que aí hoje, quando eu fizer o site da formação para abrir as inscrições, eu mando para quem botar o e-mail. Mas aí, na primeira aula, a gente vai fazer essa troca, essa comparação. Eu trouxe aqui Frankenstein e o retrato de Dorian Gray, para a gente comparar, fazer uma leitura crítica na prática, comparando as duas obras. E quando você faz uma leitura crítica, você tem que comparar também os escritores, porque cada vivência é uma vivência. Então, nossa, eu botei aqui um Maria Shelley, aí foi feia a coisa. Enfim, gente, eu fiz isso aqui às 9 horas da manhã, perdoem, tá? Então, eu trouxe aqui a comparação para entender o que a gente pode comparar nos textos, como que a gente pode comparar os temas, como que a gente pode entender os protagonistas, como que a gente vai ver o contexto, porque o contexto influencia, né? O local que se passa a história influencia. O Julian tem uma fantasia aí que se passa num lugar que não dava para entender direito. A gente está trabalhando para dar para entender. A Laila tem um texto que a gente entende perfeitamente onde se passa, mas a gente ainda estava... A Laila não, Brida, já estou confundindo aqui. Mas a gente tem que entender os personagens, o que os personagens querem dizer. Então, cada coisa é uma coisa. Cada autor vai ter uma ferida num lugar. E o papel do leitor crítico é trabalhar a ferida, tá? É trabalhar a ferida. Então, cada história tem uma forma de ser contada. Aí, na primeira aula, tá, do Viver de Livros, a gente vai trabalhar isso aqui, que a gente vai analisar Frankenstein e o retrato do Dorian Gray. Então, tem exemplos, a gente vai fazer comparação de enredo, comparação entre os personagens, né? E aí eu vou pedir para vocês botarem em ordem. Apenas, mesmo se você não leu, você não precisa ler, porque a crítica literária, a leitura crítica, ela tem uma ordem. Então, o leitor crítico tem que saber fazer essa ordem, mesmo fazendo uma leitura dinâmica. Por quê? A primeira vez que eu faço a leitura, eu faço leitura dinâmica. Eu não faço leitura aprofundada. Sempre na segunda leitura, que é a leitura aprofundada. Primeira é a dinâmica. E a dinâmica eu tenho que conseguir captar. Julian, o que eu falo para ti que eu não conseguia fazer no teu livro? A leitura dinâmica, você não conseguia fazer, porque, né, meu texto estava... Estava incompreensível. O José é maravilhoso, ele é um baita escritor de fantasia, mas eu fazia a leitura dinâmica, eu não entendia nada. Não entendia quantos dias tinham se passado, não entendia quanto tempo havia, sabe? Não dava para entender. E eu sei que aquele texto ele tem muito potencial. Então, o trabalho foi refinar, ajeitar, às vezes dar um respiro, dar uma pausa, botar uma vírgula, botar um negocinho, às vezes colocar mais vezes o nome do personagem, coisas que vão dando a fluidez necessária para, numa leitura dinâmica, eu conseguir capturar. E é isso que vocês vão fazer isso daqui. Esse exercício é um exercício de leitura dinâmica. Você pode não ter lido essas obras, mas você consegue colocar em ordem o que vem primeiro, que cenas vem primeiro, que atos vem primeiro, tá? A gente vai fazer esse exercício em aula. Aí tem exercício também sobre refletir as diferenças e semelhanças nas histórias, porque elas são muito parecidas de algumas formas. Mesmo assim seria bom, né? Ter as duas leituras. Me perdoe a interrupção. Seria bom ter as duas leituras. De novo, né? Porque a gente leu há muito tempo, né? Seria, mas não é necessário. Não é necessário. A ideia realmente aqui que eu trouxe é para vocês fazerem a leitura dinâmica. A gente vai ter exemplos nos cursos, mas com exemplos dos meus próprios alunos. Exemplos de autores mesmo, tá? Que a gente vai fazer uma troca. Quem se inscrever apenas no Caminhos pode colocar ter uma leitura crítica gratuita com os alunos do Viver de Livros, tá? A ideia é que a gente faça uma troca. Mas esses livros aqui, se vocês quiserem reler, legal, mas não tem necessidade, porque a ideia aqui é ensinar a leitura dinâmica, que é o primeiro passo para qualquer leitura crítica. Para mim, não existe leitura crítica sem leitura dinâmica, tá? Bom, deixa eu ver o que mais, gente. É isso, formação, e agora eu vou responder as perguntas de vocês bem rapidinho, tá? Me perdoe, agora eu tenho que sair mesmo, tá? Tá bom, meu amor, não fica tranquila. Você vai colocar mais tarde para a gente fazer Vou. Como chegou a 40 pessoas até quase o final da aula, eu vou colocar no YouTube, tá? Não, para fazer inscrição você coloca mais tarde? Sim. Eu acho que de noite, de tarde eu tenho compromisso, mas de noite eu vou colocar. E deixa o nome na lista de espera, tá disponível. Deixa eu entrar aqui no Instagram, gente, para responder as perguntas de vocês. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo, fica à vontade, que eu vou lendo aqui.
Não achou a lista? Alguém coloca a lista de novo, por gentileza? Vamos lá. Luiz Felipe perguntou, quais são os fundamentos para escrever... Meu Deus, gente, bugou meu celular aqui. Não consigo ler. Peraí. Gente, o que aconteceu aqui? Quais são os fundamentos para escrever uma boa obra literária? Eu vou pular essa pergunta, porque ela não é sobre leitura crítica, mas cara, é muito amplo. Aí a gente tem que falar sobre criação literária. É você ter um bom enredo, ter bons personagens. É uma pergunta bem ampla. Eu vou focar nas que a gente precisa, tá? Quais dicas você dá para escritores iniciantes que pretendem viver do seu trabalho literário? Marketing. E aprender crítica também. Para mim é isso. Não existe uma coisa só. Infelizmente, antigamente a gente poderia ser um escritor que, sei lá, época do Oscar Wilde, legal. Você escreveu uma coisa genial, você deu sorte, falou com o editor, fez sucesso, ok. Hoje em dia, a gente tem uma quantidade imensa de autores, você tem que se destacar. Então, você vai ter que aprender realmente como ser pelo menos um autor autocrítico, sabe? Isso é muito importante. A Estante, a Misha perguntou, quais pontos é preciso observar para avaliar um livro? A mesma coisa dos bons pontos para fazer uma boa história. Enredo, personagens, coerência, diálogo, tá coerente com o público-alvo, tá falando com o público-alvo, não tá... A Elise perguntou, antes de enviar o original ao leitor crítico, devo fazer o registro de direito autoral? Sim, para você se sentir melhor, porque o leitor crítico ele é obrigado a te fazer, no mínimo, um contratinho por e-mail, ou você tem que trocar por e-mail. Em mentoria, eu não faço isso, porque a mentoria não... Você já trocou por e-mail e tal, o e-mail serve de registro. Mas eu sempre aconselho, quem quiser ficar seguro, a registrar, sim, pela CBL, é 60 e poucos reais, vale a pena. Só que, assim, lembra que o registro pela CBL, ele é um registro de escrita, não é registro de ideia. Não existe registro de ideia. Então, se depois da leitura crítica a tua obra passou por muita modificação, mudou muito, você vai ter que registrar de novo. Vai ser valor duplo. Então, é uma escolha tua. O mínimo que você pode fazer é registra por e-mail ou pede um contrato para o teu leitor crítico, tá? A senhora revisora perguntou, como sobreviver no mercado quando tem profissionais cobrando um valor muito abaixo? Se especializar bem. Gente, sempre vai ter gente cobrando pouco. Sempre vai ter gente que vai aceitar fazer uma revisão por R$2, fazer uma leitura por... Eu já achei profissional fazendo leitura por R$1. Assim, não gosto de falar mal de colegas, pelo amor de Deus. Mas eu conheço uma pessoa que dá curso de leitura crítica, que a leitura crítica dela é R$3, ou já fez, tipo, um mutirão de leitura crítica. Desculpa, como que você vai dar conta de fazer um trabalho bem feito se você cobra R$3 e deve ter muita gente querendo? Como você sobrevive a isso? Ou você só vive de vender curso, entende? E se você só vive da curso, você está só ensinando, você não tem prática. Então, assim, eu acho que você sobrevive fazendo um trabalho bom e se especializando. E é isso. Eu estou aqui com meus autores de prova, eu cobro caro, mas, assim, eu pego poucos autores. Não estou rica exatamente porque eu pego poucos autores, mas eu pego poucos autores para poder fazer um trabalho bem feito. Poderia fazer pegar muito mais autores e fazer um trabalho meia boca? Poderia. Ia estar mais rica, aí ia estar bem. Mas aí eu não ia fazer um trabalho bem feito. E se eu cobrasse menos, eu ia ter que pegar muitos autores, ou ia estar passando fome, entende? Então eu prefiro me especializar, não tem como. Amor, então, é que o problema é que a ideia do Viver de Livros, ela perguntou aqui se dá para dar continuidade. Porque a ideia do Viver de Livros é um tema, sempre um tema. O próximo tema vai ser sobre gestão de projeto. Mas você pode fazer o curso, e aí no curso a gente vai focar, tá? A ideia é essa. Eu vou seguir respondendo as perguntas depois. A gente vai conversando no grupo, e no grupo eu vou estar disponível também para tirar dúvida, tá? E quem entrar na comunidade bimestral, mentoria, vai ter esse material aqui também disponibilizado, tá? Como é o início, o entrar no mercado, fazendo o que vocês estão fazendo? A Ana Clara perguntou. Fazendo isso que vocês estão fazendo. Por exemplo, eu deixei um texto disponibilizado lá no grupo. Quem me entregar ali uma leitura crítica bem feita daquele conto, quem sabe eu não indico vocês para outro serviço, sabe? A ideia é essa. A ideia é você se especializando. Por que eu estou fazendo um curso que é formação dupla? Formação para profissionais e para autores. Amiga, se quiser ir lá, pode ir, tá tranquilo. A gente já tá terminando aqui as perguntas. Fica na paz aí. Eu vou ver o jogo também. Eu tenho agora compromisso ao 12:30, já vou sair.
Só terminar de responder as perguntas. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, eu respondo no Instagram, tá? Respondo no Instagram. Foram muitas perguntas, tem 65 perguntas aqui, gente. Muita pergunta aqui fora do tema, então eu vou passar por elas. Em outro momento eu respondo. Então, como entrar no mercado? Fazendo isso. Façam a leitura crítica daquele conto que eu mandei para vocês. Façam a leitura crítica daquele conto, está no grupo. Ali é um começo. Coloquem lá no grupo. Se algum colega achar que vocês fizeram bem feito, pode contratar vocês. Vamos se trocar, vamos pensar nisso. Vocês podem fazer a betagem. Gente, no nosso grupo é proibido cobrar betagem. Não importa se você pode cobrar por fora, mas dentro ali, quem faz parte do grupo é proibido, tá? Só leitura crítica. Débora, tá começando a leitura crítica? Pode cobrar. Mas mentoria, betagem não. E serviços, só em respeito mesmo ao grupo, que eu peço só para vocês pedirem autorização antes para divulgar, tá? Como ter uma leitura crítica sobre o que eu mesmo escrevi? Você tem que fazer pelo menos cursos de criação literária, passar por uma revisão, dar um tempo, esperar o texto. Você tem que fingir que não é teu. Dá um tempo, deixa o texto respirar. E aí você consegue fazer uma leitura crítica sobre um texto que você mesmo escreveu. Mas nunca vai ser igual a uma outra pessoa, sabe? Gente, aquele conto ali fui eu que escrevi. Eu nunca reli. Eu não fiz leitura crítica do meu conto. Entende? Ele tá cru, e ele passou por uma leitura crítica depois, que não é essa que eu mandei para vocês. Essa versão que eu mandei para vocês é a versão crua do primeiro protótipo da betagem, já diagramada e tal, mas é o texto cru. Então, assim, eu não consigo fazer uma leitura crítica um texto que eu escrevi, eu sei que não vai estar bom. Eu sei que vocês vão ter opiniões muito diversas e eu, como autor, vou estar com a mente aberta para aceitar, entende? É uma troca. A Priscila perguntou, existe leitura crítica de poesia? Existe. Júlia tá aí? Não a Júlia Máximo, a Júlia Vita. Júlia Vita, ela foi minha colega, uma amiga minha maravilhosa. Ela é leitora crítica especializada em poesia. Eu faço também, mas eu não sou especializada em poesia. A minha especialização é em criação literária. E criação literária, ela fala mais de conto, crônica, romance. A criação. A poesia, como ela não tem uma estrutura desse método, a poesia ela tem a estrutura dela, né? De rima, ritmo, métrica, que eu não sou especializada. A Júlia Vita é. Júlia Vita é leitora crítica de poesia e ela pode falar sobre isso para vocês. Vocês podem contratar ela. Ela está lá no nosso grupo, inclusive. É melhor contratar leitura crítica durante a escrita ou após o livro estar pronto? Depende. Após vai estar mais completo, antes você tem mais chance de melhorar e não ter que reescrever tudo. Se o livro ainda não está pronto, eu prefiro que a pessoa faça uma mentoria acompanhada de leitura crítica, tá? Mentoria acompanhada de leitura crítica, a melhor coisa. Porque aí você vai melhorando e tendo essa troca, melhorando e tendo essa troca. Se você deixa de fazer leitura crítica no final, pode ser que você tenha que mudar uma coisa lá do começo e reescrever um bagulho todo, e aí pode dar ruim. Estou respondendo muito rápido, gente. Diferença entre leitura crítica e revisão, já expliquei. O que você acha, Ara Clara, o que você acha que capacita um leitor crítico? Quais cursos? Escrita criativa, criação literária, produção editorial também, porque eu odeio, desculpa falar, eu odeio leitor crítico, tem zero noção de produção editorial. Gente, se você não sabe como fazer um texto de capa bem feito, você não sabe fazer isso daqui que eu fiz. Ó, isso aqui eu fiz para o livro da Vitória. Eu não sou designer, eu não sou diagramadora, eu não sou, mas eu sei fazer isso aqui. Por quê? Eu quero que o texto dela, que eu estou fazendo leitura crítica, ele venda e tenha um bom projeto. Por isso, eu acho que o mínimo que o leitor crítico tem que ter é uma ideia de mercado editorial, de produção editorial, para ele entender que aquele livro não se vende apenas a história. Como é que o leitor vai adivinhar que o que tem dentro está bom? Tudo bem, tem leitor crítico que é só escritor, que é só bom em escrita, tudo bem. E ele pode ter uma teoria muito boa, mas Marie, a minha especialidade é olhar como um todo, tá? O que é isso aqui? O que, amiga? Laila? Buguei. Não sei o que a Laila perguntou. Gente, as outras perguntas, elas são mais sobre escrita e produção, então eu vou deixar fora, tá? Eu acho que as de leitura crítica eu respondi todas. Alguma dúvida aqui agora? Pra gente finalizar? Não, oi, não, é porque não está aparecendo a imagem para mim.
que está aparecendo para vocês? Aqui está aparecendo agência literária, o seu cartão. Ah, meu cartãozinho, Tá né? no seu cartão. Ah, tá. Tá vendo agora, Laila? É que não tem mais nada agora aqui, eu tô só repetindo. Não, você falou... Oi. Não, é porque você falou alguma coisa do livro da Vitória, fez eu não posso mostrar isso aqui. Ah, perdão. Não, aqui. Para mim não estava aparecendo nada. É aqui, ó, tá vendo? Eu. Tá vendo eu? Laila? Oi, não. Você não tá me vendo? A minha câmera não tá aberta? Na câmera? É. Aqui, é um livro, ó. Pode ser Pra que mim a tá conexão tá lenta, então ela Deve ser não problema consegue comigo ver. aqui, tá? Não consegue ver pode ser, nem o pode ser. vídeo, nem o que está compartilhado. Ah, pode ser. Não, eu estou falando que, assim, a gente fez uma leitura crítica e uma mentoria. A minha mentoria é diferente de leitura crítica, tá, gente? Ela pode ser parecida, mas ela é totalmente diferente. Eu tenho um plano para cada coisa. E eu avalio o texto, tá? Porque aí um autor pode me mandar, por exemplo, um texto horrível e eu ter cobrado para ele um meu valor mais em conta, e aí o que eu faço? Um texto que vai me dar o dobro de trabalho que outro. Então, eu sempre avalio o texto. Além de fazer reunião com o autor, eu avalio texto por texto, tá? Eu sempre peço 5, 10 laudas para ter uma noção. Mas, enfim, só para comentar isso aqui que eu estava mostrando, que a Vicky, ela fez a mentoria comigo e leitura crítica. E aí eu fiz um protótipo, eu não sou design nada, mas para entender o projeto. Porque aí, quando passar para a editora, que eu quero que o livro dela vá para uma editora, porque eu sei que ela merece, eu sei que o texto dela é muito bom, é comercial. Então, eu fiz isso aqui para conseguir, na minha leitura crítica, ter uma noção da vibe que eu quero passar, da vibe que eu quero ajudar ela a ter. Então, eu fiz isso daqui. Aí, eu fiz dois. Eu faço isso aqui em mentoria com meus autores. Ó, eu fiz 2. Só que essa daqui eu não achei tão boa. Aí, eu preferi a outra. Com a irmã da Débora, a Diana, a gente fez uma coisa meio parecida, só que não imprimiu, né, Diana? De produção e tal. Né, Débora? Ixi. Eu sempre troco. Gente, alguma Foi, dúvida? Diana, eu acho que tá aqui também. Não sei se ela já saiu. Ela estava aqui bom. Então, Mas fez a produção da capa, assim, só deu Só uma um montada, protótipo. Eu sempre faço isso para entender meio a vibe que a obra quer passar. Porque é isso, gente, eu não consigo, na minha visão, tá? Uma coisa não se separa da outra. Vai ter gente que separa, mas por isso que o meu trabalho, ele tem esse diferencial. E é isso. Cada um vai trabalhar de um jeito. Tá tudo certo se cada um de vocês achar um método. Achem seu método de trabalho. Achem sua forma de avaliar. Eu estou dizendo a minha para dizer como eu faço, mas cada um pode fazer. Galera, dúvidas finais? Saímos. Pode falar, Diana. Primeiro, eu estou aqui, não vou ligar a câmera porque tá uma confusão. Mas sobre você e seu protótipo de capa, a Ana que se vire, tá? Porque eu passei exatamente o que você me passou para ela. E é isso. Que bom, que bom. Vamos lá, vamos cobrar. Gente, então, muito obrigada por hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bora ver jogo, bora almoçar. Que bom, fico feliz que possam participar dos cursos. Eu vou fazer um negócio, gente. Quem se inscreveu hoje, participou hoje, vamos fazer o seguinte: a postagem que eu fiz no Instagram ontem, eu vou pedir para uma coisa só para. A gente tem 29 pessoas aqui, tá? E vai ser só para quem ficou até o final. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar no grupo a postagem que a gente fez ontem. E aí, quem comentar na postagem que eu fiz ontem, me ajudem a pensar numa frase. Formação. Só formação. Quem comentar formação na postagem que eu botei lá no grupo, onde eu postei no Instagram, vai ganhar 5% de desconto nas formações, tá? Pode ser? Fechou? Então tá. 5% de desconto, mas só para quem comentar e quem tá aqui, tá? Não falem para quem tá lá no grupo o que é aquilo ali, tá? É só para os 29 que estão aqui. Gente, é isso. Um beijo. Se cuidem. Prazer estar aqui com vocês. Beijo, tchau. muito obrigada. Foi muito legal. Que bom, de nada. Tchau, tchau. Obrigada, marquem a gente. Bom fim de semana a todos. Postem ali, @conselhos literários, @conselheira criativa. Postem a gente. Beijo. Até. Peraí, gente.